Eu sou a professora Gisele, do IFPA Campo Santarém, e o assunto de hoje é a competência 5 da redação do Enem. Vamos entender melhor essa competência? Bom, para isso nós vamos começar pelo começo, é claro. Não, nós vamos começar pelo final. É que a competência 5 está relacionada ao parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo exigido na prova do Enem. Trata-se de uma competência que avalia a capacidade de o participante elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A boa notícia é que é muito fácil obter nota máxima, 200 pontos, na competência 5. Para isso, basta que a proposta não desrespeite os direitos humanos e que ela apresente os 5 elementos válidos: ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento. A ação responde à pergunta: o que deve ser feito? Trata-se de um elemento, então, que identifica a ação prática a ser executada para a resolução do problema abordado. O agente responde à pergunta: quem executa? Trata-se, então, do elemento que diz respeito ao ator social que executa a ação proposta. O modo, meio, responde à pergunta: de que maneira, por meio de que a ação deve ser executada? Então, o modo, meio, diz respeito ao meio pelo qual, aos recursos pelos quais a ação pode ser executada, a maneira pela qual a ação será executada. O efeito responde à pergunta: para quê? Trata-se, então, de um elemento que corresponde às consequências desejáveis ou pretendidas, alcançadas pela execução da proposta. Bem, por fim, o detalhamento responde à pergunta: o que mais eu posso dizer? O detalhamento, então, diz respeito a informações adicionais que podem ser dadas a respeito da ação, do agente, do modo, meio ou do efeito. Recebe nota 0 na competência 5 a proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos. Recebe nota 40 na competência 5 a proposta de intervenção que apresenta apenas um elemento válido. Recebe nota 80 na competência 5 a proposta de intervenção que apresenta apenas 2 elementos válidos. Recebe nota 120 na competência 5 a proposta de intervenção que apresenta 3 elementos válidos. Recebe nota 160 na competência 5, a proposta de intervenção que apresenta 4 elementos válidos e, por fim, recebe nota 200 na competência 5, a nota máxima, aquela proposta de intervenção que apresenta os 5 elementos válidos: ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento. Agora nós vamos ler um exemplo para entendermos um pouco melhor a competência 5. Cabe a nós, consumidores, cobrar das autoridades públicas e das empresas, através dos órgãos competentes, a adoção de processos industriais mais responsáveis a fim de reduzir os danos ao meio ambiente. Entre as ações que os consumidores podem adotar são a denúncia dessas empresas nas redes sociais e o boicote aos produtos por elas fabricados. Nesse caso, nós temos uma proposta de intervenção que apresenta os 5 elementos válidos: a ação, cobrar das autoridades públicas e das empresas a adoção de processos industriais mais responsáveis; o agente, nós, consumidores, os consumidores; o modo, meio, através dos órgãos competentes; o efeito, a fim de reduzir os danos ao meio ambiente; e o detalhamento, que no caso é o detalhamento da ação. Entre as ações que os consumidores podem adotar são a denúncia dessas empresas nas redes sociais e o boicote aos produtos por elas fabricados. Bom, esses são os 5 elementos da proposta de intervenção que precisam aparecer no nosso parágrafo de conclusão, caso queiramos obter nota máxima na competência 5. Guardem sempre esses 5 elementos: ação, agente,
modo, meio, efeito e detalhamento, e tenham todos bons estudos.